Pessoal, bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quem é a primeira vez que está vindo à casa, seja bem-vindo. Quem já costumeiramente vem, sintam-se acolhidos mais uma vez. A gente vai iniciar o nosso horário de atendimento, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. Quem quiser cantar junto a oração, a letra vai estar aqui na tela, tá bom? Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom, o nosso tema de hoje é falar sobre o Natal, né? Estamos no mês de dezembro e a gente ouve muito aquela expressão, espírito do Natal o ano inteiro, né? Tem pessoas que às vezes não levam isso muito a sério, no sentido de, pensam no Natal agora, na época porque vê a cidade enfeitada, Papai Noel, compras, né? Tudo isso faz parte, Papai Noel faz parte, compras, né? Nós estamos no mundo material, então faz parte, mas a gente não pode esquecer do verdadeiro sentido do Natal, a verdadeira razão de celebrarmos o Natal, que é o nascimento de Jesus. E principalmente para nós, que nos dizemos espíritas, cristãos, né, espiritualistas, a gente não pode se esquecer da vinda do Messias, da vinda do nosso irmão maior, o nosso modelo e guia. Então, para a gente relembrar um pouquinho, né, dessa data, no sentido de celebrarmos com Jesus. Nada do que vai ser falado aqui é muito diferente do que já falamos em outras oportunidades, mas é para reforçar principalmente agora, nessa época do Natal. Então, esse espírito do Natal que a gente fala tanto, ele não deveria se limitar apenas agora, à data do dia 25 de dezembro. Até porque a gente sabe, pelos alguns relatos históricos, que Jesus não nasceu necessariamente nesse dia. Mas é a data que foi escolhida para celebrar, mas enfim, está tudo certo. Mas a vinda de Jesus, ela expressa a vivência constante dos seus ensinamentos, como a fraternidade, a humildade, o perdão e a renovação íntima. E nessa época a gente está, digamos, mais propenso para sermos fraternos, para sermos mais humildes, para perdoarmos aqueles que a gente brigou o ano inteiro, né? A gente ficou em pé de guerra o ano inteiro com as pessoas, aí chega no dia de Natal, na ceia de Natal, a gente está mais aberto para o perdão. Isso é ótimo, mas que não seja restrito apenas a essa data. Que a gente se lembre de tudo isso, da nossa renovação íntima também, no restante do ano. Então vamos aproveitar essa boa energia do Natal e utilizarmos isso para o resto do ano. Quando a gente vem aqui à Casa Espírita, por exemplo, a gente vem, recebe as boas energias, as boas vibrações, a gente volta mais leve para casa, a gente leva um pouquinho, né, dessa luz para nossa casa e que a gente permaneça com essas boas energias o maior tempo possível
durante esse dia, durante a semana. Para aqueles que têm o costume de toda semana, né, frequentar algum lugar, seja aqui nessa casa, seja em outro lugar, a gente vai renovando esses votos a cada semana. Quando a gente faz o Evangelho no lar, a mesma coisa, a gente vai renovando esses votos toda semana. Então por que não renovar esses votos do Natal, desse espírito do Natal, o restante do ano também? Lembrarmos dessa data não só agora, lembrarmos de Jesus não só agora, mas o restante do ano também. Seria importante para todos nós. E aí, alguns lembretes, né? Jesus nasceu humilde, ensinando simplicidade e desapego. A gente sabe que algumas religiões muitas vezes pregam a prosperidade, né, o dinheiro. A gente sabe que Jesus não veio para isso. Jesus veio nos ensinar ao contrário, a humildade, o desapego. Jesus nasceu entre os pequenos, ensinando inclusão e valorização dos esquecidos. Nunca é demais lembrar que Jesus nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, rodeado de animais, rodeado dos seres mais puros da criação. Jesus não estava ao lado de doutores da lei, de políticos, de pessoas da alta sociedade. Estava ao lado das pessoas, dos seres mais simples da criação. E isso é muito significativo, ou deveria ser muito significativo para todos nós. Ele nos traz a paz, nos inspira a pacificação interior entre todos nós. Como eu falei, a gente fica às vezes o ano inteiro em pé de guerra com os outros, aí agora no Natal a gente lembra, né, de estender a bandeira da paz, o que é ótimo, repito, é ótimo a gente fazer isso agora, mas não só agora. Que isso perdure o ano todo, que isso sirva de lição para todos nós. Praticarmos a caridade, o amor, a renúncia, lembrar das ações de fraternidade. Todo mundo quer ser o Papai Noel da vez agora no Natal, todo mundo quer de alguma forma ser caridoso no Natal, é ótimo. Só que tem muitas vezes tem muitas pessoas que fazem isso por ostentação. Pegam o celular e tiram uma selfie lá onde está fazendo a caridade. Olha como eu sou caridoso, olha onde eu estou, olha o que eu estou fazendo. Às vezes isso pode até ser útil no sentido de inspirar outras pessoas. Só que tem muita gente que faz isso não pela verdadeira caridade. E se for para fazer a caridade, que se faça o ano inteiro. Quer fazer selfie, quer fazer... mas faz isso o ano inteiro. Não porque só agora no Natal. Só agora a pessoa quer ser caridosa, benevolente, fraterna. Faça isso o ano inteiro. Então é para a gente pensar a respeito, né? Que a gente utilize o exemplo do Natal para o ano inteiro. Cultivar essa paz interior que é necessário. O Evangelho no lar é uma sugestão / dica. Pelo menos na noite de Natal, vamos fazer um Evangelho no lar. Afinal de contas, é o nascimento de Jesus. A gente não está celebrando um aniversário qualquer. A gente está celebrando a vinda de Jesus. Ah, mas eu vou estar na casa de um parente, de um amigo, de alguém que... Faz antes de sair de casa, qual o problema? Ou se estiver na casa de alguém, pede lá, dá licença um pouquinho, eu vou lá no banheiro, já volto. Faça o seu Evangelho, faça a sua elevação interior, da onde você estiver. Mas vamos nos lembrar de Jesus, nessa data tão importante, tão significativa. Né? Porque Jesus é a verdadeira razão do Natal. Jesus veio aqui, rodeado dos animais, dos seres mais puros da criação. Então que a gente se lembre disso, que a gente interiorize isso. Ao pensarmos em Jesus, ao pensarmos no Natal, que a gente se lembre dessa imagem singela. E para finalizarmos a nossa conversa de hoje, uma sugestão / recomendação, que não é minha, de Chico Xavier pelo Espírito Humberto de Campos, no livro Antologia Mediúnica do Natal. José e Maria, acompanhados por benemérita legião de espíritos, a cuja frente se destacava o abnegado Gabriel, o anjo Gabriel, recorreu à prece e rogando o amparo divino a diversos emissários do céu, que se manifestaram deliberando que a única segurança para o nascimento de Jesus se achava no estábulo, na casa rústica dos carneiros e dos bois. Não fossem os anfitriões, talvez a Boa Nova tivesse seu aparecimento retardado. Não será isso motivo para que os animais sejam poupados ao extermínio, pelo menos no dia de Natal? O que é que, na maioria das casas, tudo bem que tem diminuído um pouco, mas o que a gente vê na ceia de Natal na maioria das casas?
A gente vê os animais na ceia de Natal, mas não daquela forma que a gente viu ali, recepcionando Jesus. Será que Jesus ficaria feliz em ser recepcionado nas nossas casas com o sangue dos inocentes? Então, que pelo menos no dia de Natal a gente se lembre disso. Ah, mas eu vou na casa de alguém, eu vou não sei o quê. Como diziam os nossos avós, você não é qualquer um. Você não precisa fazer o que os outros fazem. Nós podemos, se quisermos, fazermos diferente. Pelo menos no dia de Natal, como nos recomenda Humberto de Campos. Para a gente pensar, estamos ainda no início de dezembro, né? Ainda tem uns dias aí para a celebração do Natal, que a gente possa pensar a respeito. Quem sabe, já neste Natal, fazemos algo diferente. Para o nosso próprio bem, para o nosso coração, para o nosso estômago e para Jesus, nosso divino mestre, nosso modelo e guia. Então essa era a mensagem do dia de hoje. Desejo a todos vocês que costumeiramente vêm aqui na nossa casa, aos que estão vindo pela primeira vez, um excelente Natal. Que Jesus esteja presente nos lares, nos corações de cada um de vocês. Esses são os meus filhos de 4 patas, né? O meu gatinho Miau Miau, meu cachorrinho Chorão, a minha cachorrinha Lilica. Não consigo ainda deixá-los todos juntos assim, né? Os cachorros ainda não se adaptaram com o gato. A Lilica até quer fazer amizade com o gatinho, mas o Chorãozinho ali, o pretinho, ainda é um pouco rebelde, ainda é um pouco nervoso. Mas essa singela imagem aqui, que a inteligência artificial nos ajuda a construir, né? Que ela sirva de exemplo para todos nós para celebrarmos o Natal. Uma ótima manhã a todos, que Jesus esteja presente nos lares, nos corações de cada um de vocês.